Olá, pessoas incríveis, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Glória a Deus! Bom, hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês a leitura do livro de Lucas, capítulo 24. Esse é o último capítulo do livro de Lucas. Eu convido você a ficar até o final do vídeo para que eu possa compartilhar com vocês algumas curiosidades. Tem alguns babadinhos aí para contar e eu te convido a ficar até o final do vídeo. Hoje eu tô aqui com a minha sogra, com a Alice. Olha lá, Alice, manda um beijo, um oi. Minha sogra gata. E hoje eu tô muito feliz, não só porque a minha sogra tá aqui, porque ela pôde estar aqui fazendo essa leitura com a gente, mas porque eu também fui presenteada pela minha mãe e ela me deu uma Bíblia. E eu tô imensamente feliz, eu tô imensamente grata ao Senhor, porque essa Bíblia tem todos os estudos que eu preciso, sabe? E Deus é bom demais, gente. Deus é glorioso. Vamos para a leitura então? Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Vamos lá? A ressurreição de Jesus. Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. As Marias, enfim, as mulheres que estavam chorando pela morte de Jesus. A gente viu elas no capítulo 23, amém? Tem disponível no canal. Para você que não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like, acompanha a gente no Instagram, no Facebook, Holofotes de Cristo, no canal no YouTube e nas outras redes sociais também. Para você que não tem a Bíblia, vou deixar a Bíblia, o link da Bíblia online, para você estar baixando no seu celular e enfim, tá bom? E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando ao túmulo, anunciaram todas essas coisas voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe pareciam como delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantou-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa maravilhado com o que havia acontecido. Os discípulos no caminho de Emaús. Versículo 13. Lucas, capítulo 24, versículo 13. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto estavam conversando e discutiam, o próprio Jesus se aproximou. Se liga nessa vibe. O próprio Jesus se aproximou. Isso não é muita glória? Isso é uma loucura, né, Alice? Imagina só, tipo assim, né, ele já tinha morrido. Se ele tava ali, era porque ele ressuscitou real, né, tipo, realmente aquelas mulheres falaram que o túmulo tava vazio, fez sentido, né? Mas a gente vai ver aqui que eles não se deram conta de que era Jesus. Vamos continuar, ó, no versículo 16. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém,
ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres da que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achado o corpo de Jesus. Voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximava da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Dá para acreditar que Jesus as pessoas convidaram ele para ficar. Ele entrou na aldeia, ninguém tinha reconhecido ele. Ele, depois de já ter ressuscitado, ele ainda entrou na aldeia com a galera, ceiou com a galera, abençoou o pão da galera, serviu. Então se abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Tipo assim, né? Como que a gente não percebeu que ele estava ali? E era ele, porque ele desapareceu. Ao celular. Ele desapareceu, ele sumiu, tipo assim, no estralar de dedos ele sumiu. No meio ali da ceia e tal, ele serviu a ceia pro pessoal e depois sumiu. Ai, Jesus. 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Jesus aparece aos discípulos. Versículo 36. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai-me. Porque eu, um espírito, não tem carne nem ossos, como vedes que eu não tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado
e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Jesus explica as Escrituras. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito o que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações. Começaram de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. A ascensão de Jesus. Então os levou para Betânia, e erguendo as mãos, o abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Ai, gente, eu fico imaginando essa cena. De verdade, eu fico imaginando essa cena. E voltaram para Jerusalém, eles o adorando, tomados de grande júbilo. E estavam sempre no templo, louvando a Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, a primeira curiosidade que eu quero compartilhar com vocês peguem a caneta. Quero quem tiver caneta aí, anotem, porque vale a pena. Jesus teve algumas outras aparições. Na palavra do Senhor cita-se essas outras aparições. Por exemplo, em Lucas capítulo 24, versículo 34, ele aparece para Pedro, né? E também em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 6, ele aparece para mais de 500 pessoas de uma única vez. Ah, que glória, meu Deus. Não é maravilhoso? Nossa. Imagina, tipo assim, você tá na igreja lá, você e mais 500. De repente, puf, ele aparece lindo e formoso lá. E aí, galera, cá estou eu. Depois teve uma outra aparição também em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 7, que foi para o seu irmão carnal, Tiago. E depois teve uma outra aparição em Lucas, capítulo 20, nesse capítulo, né, que a gente acabou de citar, 50 e 51, que foi a última vez que ele apareceu, né? Foi a última aparição de Jesus, foi nesse capítulo 24, versículos 50 e 51. Então, assim, a gente vê que a glória dele, sabe? Que essa glória sempre impacta. Então, é engraçado porque quando a gente fala assim, para algumas pessoas, nossa, você tá diferente. Às vezes a gente percebe algumas diferenças nas pessoas que acontecem assim, são diferenças que acontecem de dentro para fora. E aí a gente vai perguntar pra elas e elas falam: ah, então é que eu tô indo na igreja, ah, então é que eu tô me aproximando de Jesus. É essa mudança que a glória de Jesus causa, sabe? Todo mundo que tem esse encontro, né, Alice, com Jesus, tem esse impacto da glória dele, né? Tem essa mudança de vida, sabe? Isso é real, isso acontece. Uma outra questão que eu queria compartilhar com vocês, um estudo aqui na palavra que eu vi dessa leitura de Lucas 24, uma visita inesquecível. Quando o Senhor se manifestou, as vezes em que o Senhor se manifestou. A primeira vez que ele se manifestou, bom, foi depois de um comportamento indigno, né? A segunda vez, enquanto lamentavam sobre a grande perda sofrida, lá no versículo 17 e ao 21. Depois, no versículo 33 ao 35, a gente pode ver que já tinham algumas pessoas afirmando que ele estava vivo. As ações do Senhor, quando ele se manifestou, bom, primeiro mostrou os sinais do
dos cravos, no versículo 40. Depois ele comeu com as pessoas à mesa, né? Lá no versículo 41 ao 43. No versículo 44 ao 48, ele deu-lhes um novo entendimento e força para o tempo que estava por vir, né? Porque assim, até então eles estavam com Jesus, eles caminhavam ao lado de Jesus e estava tudo beleza. Tipo assim, existiam algumas dificuldades, mas os milagres estavam acontecendo. A glória de Jesus era inevitável, não tinha como as pessoas não verem a glória de Jesus, porque Jesus era Deus na terra, né? Então assim, isso mexia com as pessoas, por onde ele passava, algo era mudado, algo acontecia, algo era gerado naquelas pessoas, né? O fruto da manifestação do Senhor, todas as suas dúvidas desapareceram. Então, quando as pessoas se cruzavam com Jesus e elas tinham dúvidas no coração, aquilo era esclarecido, né? As dúvidas não permaneciam e realmente tudo diante do Senhor é esclarecido. Quando a gente tem dúvida no nosso coração, a gente precisa levar para diante do Senhor, porque o Senhor, ele é esclarecedor. Jesus, ele tem soluções para nós, para nossa vida. Ele é a solução para nossa vida. Seus corações foram novamente enchidos com o amor de Cristo, através da manifestação do Senhor, né? Aquele povo recebeu um novo poder para testemunhar então o que Jesus tinha feito. Amém? E por último, passaram a olhar com confiança para o futuro. E isso é muito engraçado, por quê? Porque quando a gente começa a depositar a nossa fé em Cristo, a gente começa a ter uma outra visão do que está por vir. Né, Alice? A gente começa a ter um outro entendimento do que está por vir, das fases da nossa vida. Quando a gente começa a ter essa intimidade, essa aproximação com Jesus, a gente começa a ter um outro entendimento das fases que a gente já viveu, da fase que nós estamos vivendo e daquilo que está por vir. Então assim, gente, é só alegria, Ai, mas então quem caminha com Jesus não tem problema? Gente, isso é migué, todo mundo sabe que isso é migué, isso não existe. Problema todo ser humano tem, Mas quando a gente coloca esses problemas diante de Jesus, ele traz uma nova visão para nós a respeito desses problemas. E a gente aí, através disso, tem soluções. A gente tem novas perspectivas. Amém? Então que Deus abençoe vocês, que a paz do Senhor esteja com vocês. Eu quero aproveitar e dizer, mãe, eu te amo, muito obrigada por tudo que você vem fazendo por mim, muito obrigada por tudo que você fez por nós até aqui, muito obrigada pela palavra, eu sou eternamente grata. Alice, muito obrigada por você ter feito parte do vídeo, muito obrigada por ter participado, glória a Deus, amém? E a gente se encontra no próximo livro, na próxima leitura. Tem novidades chegando por aí. Um beijo no coração de vocês. Fui!